Vamos falar agora com Alexandre Garcia, lá em Brasília. Alexandre, uma violência barbárie numa sociedade rica, aparentemente é um caso médico, mas a venda de armas, a venda livre de armas nos Estados Unidos parece ter alguma coisa a ver com isso, não? Nos Estados Unidos é fácil comprar armas, até pelo correio. Esse foi o terceiro caso em uma semana de alguém atirar num grupo e depois se matar. É a cultura da solução pela força. É a solidão, é a competição, é a imposição do sucesso que leva a esse tipo de desequilíbrio em países de alta qualidade de vida. No Brasil, a violência tem outras raízes e é igualmente terrível. Nos Estados Unidos, entre 300 milhões de pessoas, há 20 mil homicídios por ano. No Brasil, somos 180 milhões e nos matamos à razão de 50 mil por ano. Talvez por sermos os campeões mundiais em homicídios, isso ficou banal e não nos escandalizamos o suficiente para mudar quando arrasta um menino pelas ruas do Rio ou um jovem que quer ser advogado, acelera o carro sobre o frentista recém-atropelado por ele em Ribeirão Preto. O jovem tinha 6 frascos de lança-perfume no carro e ainda está nas ruas. Enquanto isso, ficou 7 meses na cadeia o catador de papel que abriu no supermercado uma garrafa de cachaça de R$ 1,50 para beber. Foi solto agora, no mesmo dia em que reassumiu a prefeitura de Pirambu, Sergipe, o prefeito acusado de levar 13 milhões do município. No Rio dizem que é o narcotráfico. No bairro do narcotráfico de Paris, como conta o repórter Caco Barcelos, há nenhum assassinato por ano. Há pouco nossa ministra do Turismo jogou na cara de espanhóis temerosos do Brasil que aqui pelo menos não temos terrorismo. Certamente ela pensava nas bombas da Al-Qaeda na estação de Atocha, que mataram 191 pessoas. Isso dá 1 dia e meio de homicídios no Brasil. Alexandre Garcia, um desempenho pífio. Sem educação não há futuro. Fora da educação não tem salvação. A Coreia do Sul, saída da ocupação japonesa da invasão do norte, era um país arrasado. Decidiu investir em educação e na formação de 800 mil cientistas. E é a potência econômica de hoje. O Brasil vive de reformas na educação, quando o que deveria ser feito é uma revolução na educação. Mas o candidato a presidente, que apresentou a educação como prioridade absoluta, teve 2,5% de votos. Parece que o Brasil não quer educação, porque a educação liberta. Quem tem educação é menos enganado por populistas e demagogos. A educação converte pessoas em cidadãos. Investimento maior em educação é gasto menor em saúde e segurança. E educação sem qualidade é só um arremedo improdutivo, um improviso, um engodo. Alexandre, mais uma promessa antiga essa de mudar a legislação. E os fatos mostram, Renato, que essas intenções duram 3 semanas, depois são substituídas pelos interesses da corporação política. Agora o horror das ruas corre o risco de ser substituído pela preservação do fundo partidário para os grandes partidos, por exemplo. O que aconteceu ontem no Maracanã é bem simbólico. Fez-se 1 minuto de silêncio e depois o jogo continuou. Há 10 anos se fala nisso, quando menores de idade mataram um índio Galdino Pataxó numa fogueira de álcool na capital. Alguns dizem que agora chegamos ao fundo do poço. Engano. O fundo do poço já está muito acima de nós. Já banalizamos a morte, o horror. Fomos além do fundo do poço quando torturaram e mataram a fogo o jornalista Tim Lopes no Rio há 5 anos. E aí o país ouviu as autoridades e legisladores falando em endurecer as leis. Ouvimos de novo em 2003, quando a menina Gabriela, de 14 anos, foi morta a tiro na escadaria do metrô na Tijuca, no Rio de Janeiro. E de novo ouvimos quando um menor chefiou o trucidamento de um casal de adolescentes no Embu, em São Paulo. Nos ataques em São Paulo em maio, ouviu-se tudo de novo. Nos ataques no Rio, o resultado foi uma parada militar garbosa da Força Nacional de Segurança Pública. Depois que mataram João Hélio, um pai foi morto diante do filho em assalto no Rio e outro pai foi morto a tiros por assaltante diante da filha na garupa de sua moto em São Paulo. É diário o crime.
e a reação dura 1 minuto de silêncio e o jogo continua. Não se combatem coisas concretas, combatem-se abstrações, combate-se a violência e não o bandido. Pede-se paz e não a lei. Parece que falar em lei não pega. Disse que tolerância zero não faz bem ao espírito tropical. No improviso de posse, o presidente Lula falou em degradação social pela perda de valores que precisa ser resolvido a partir de casa. Disse que o crime precisa ser combatido com a mão forte do Estado. Parece que o país fingiu não ouvir, porque continuava passando no sinal fechado, estacionando na calçada, jogando lixo no chão, fazendo barulho para o vizinho, sonegando, desrespeitando faixa de pedestre, em suma, enfraquecendo a lei que quer que o proteja. Aqui não há a cultura de que cada um é defensor da lei, e a lei fica desamparada. Aí vai se contornando o problema enquanto ele nos domina. Palavrório substitui a ação. Crime virou criminalidade, dando mais tempo ao bandido enquanto se pronuncia o palavrão para inflar a estatística do horror. Alexandre Garcia, quem tem razão? O ministro ou o Congresso? O problema é que só fazem a lei sob pressão. E quem tem razão mesmo é o povo quando se queixa que paga imposto e não tem segurança. Ontem morreram 18 em Bagdá. Aqui há muito tempo a média de mortes violentas ultrapassa a 200 brasileiros por dia, sem contar o trânsito. Mas isso não escandaliza nem comove quem faz as leis. Agir por impulso, né, faz com que baixem pacotes e depois esqueçam. Até a próxima onda, que vem mais forte. Até que um dia chega uma tsunami e varre tudo. Juízes de execuções criminais se queixam de que as leis são bondosas e eles estão amarrados por essas leis. Um dos principais relatores da Constituição, o ex-presidente do Supremo, Nelson Jobim, reconhece que muitos princípios foram escritos na Constituição sob a síndrome do preso político. Foram previstas garantias para criminosos como se fossem para proteger perseguidos políticos, um paradoxo da Constituição democrática. E agora ela estimula a impunidade e o crime. E o pior é que tudo é cláusula pétrea. Não pode ser mudado por emenda, a não ser por uma nova constituinte. Então, sugerem-se mudanças no varejo, celulares de novo, para cumprir o bloqueio há anos prometido. Tem tomada nas celas para recarregar o celular? Revista nas prisões, pedem os secretários de segurança. Entram armas, drogas, celulares. Advogados não querem ser revistados, mas quem leva celular para bandido condenado não é advogado, é cúmplice. E falta acabar com esse bate-boca entre governo federal e estaduais. O federal acusa o estadual de ineficiência no combate a armas e drogas, lá nos estados. E o estadual acusa o federal de não impedir a entrada de armas e drogas na fronteira. Entre uns e outros, sobra para o eleitor contribuinte, preventivamente trancafiado em casa e sem segurança para trabalhar e gerar impostos mal administrados. Agora vai ter que trabalhar mais para pagar de novo o presídio de segurança máxima de Campo Grande, né, Cláudia? E nesses dias de calamidade, muito se perguntou sobre o investimento no sistema penitenciário. No início do governo Lula foi anunciado um ambicioso plano de segurança nacional, mas o dinheiro do orçamento para isso tudo sofreu cortes. Alexandre, você viu aí, o dinheiro era pouco e ainda sofreria outros cortes não fosse a crise e o caos em São Paulo. Olha só, Cláudia, os policiais estão na ponta da segurança pública, ainda conseguem alguma coisa por esforço próprio, por dedicação, por vocação, porque se sentem abandonados e envergonhados quando se faz acordo com o bandido. Faltam recursos, mas não faltam impostos. Uma das propostas do novo pacote é aumentar impostos para custear a segurança. Esquecem que os impostos já aumentaram, estão em quase 40% do PIB, mas eles desaparecem em gastos inúteis e na corrupção dos sanguessugas e mensaleiros e afins, gente que não deveria estar fora dos presídios. Ontem, por exemplo, apareceu como sanguessuga de ambulância superfaturada um mensaleiro absolvido no plenário. Os anões do orçamento continuam, sofrem de nanismo moral.